Seguindo então aqui a explicação, né, eu vou calcular então agora qual é a concentração que eu tenho do ácido. Lá nos 2 ml, a concentração antes de íons H+, era 10 na menos 3, num volume de 2 ml. Que concentração que vai ficar depois quando o volume passar para 5? Porque quando eu misturo 2 com 3 dá 5 ml, né? Então eu faço essa continha aqui, bem simplesinho de fazer, né? 2 vezes 10 na menos 3, dividido por 5, está aqui a concentração. Ó. Isso aqui em verdinho, agora vai ser a concentração de íons H+, que está na mistura, quando eu misturei o ácido com a base, entenderam? É essa concentração aqui. E a mesma lógica eu vou fazer da concentração de OH- que vai ficar nos 5 ml. Ó, a concentração inicial nos 3 ml era 10 na menos 4, e isso no volume que era 3 ml. Que concentração que vai ficar depois quando o volume passou para 5? Então é 3 vezes 10 na menos 4, dividido por 5, está aqui a concentração. Ó. Destacado em verde ali a concentração de íons OH-. Pessoal, íons H+, reagem com OH- para formar quem? A água. Então, cada vez que misturamos um ácido com uma base, essas quantidades de íons H+, vão reagir com os OH-. E em estequiometria de 1 para 1, né? Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai fazer o seguinte cálculo, a gente vai ver quem que vai sobrar. Eu tenho mais H+, ou mais OH-? Se vocês olharem os valores numéricos, vou voltar aqui, dá para perceber que eu tenho 4 vezes 10 a menos 4 e 6 vezes 10 a menos 5. Ou seja, eu tenho mais íons H+ em solução, na mistura, do que íons OH-. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou admitir que cada íonzinho OH- vai encontrar um H+ e formar água. E vai acabar os OH-, entenderam? Então, ó, vejam o que vai acontecer aqui. Cada íonzinho H+ encontra um OH-, encontra um íon H+, e forma H2O. Vai lá outro íonzinho OH-, encontra um H+, forma H2O. E aí acaba esses caras aqui. Ó. Não vai ter mais OH-. E vai sobrar quem? Vai sobrar íons H+. Quanto de H+ que vai sobrar? É só fazer uma conta de diminuir aqui. Eu pego essa quantidade aqui e desconto dessa. É isso que eu fiz mais adiante. Então, opa, não foi adiante aqui. Eu peguei 4 vezes 10 a menos 4 menos 6 vezes 10 a menos 5, e aqui está a quantidade de íons H+ que está na solução ali. 3,04, 3,4, aliás, 3,4 vezes 10 na menos 4. Se essa é a concentração de íons H+ na solução, menos log desse valor vai me dar o pH. Então eu fiz o menos log desse valor numérico aqui, e o pH está 3,47, entenderam? Então um exemplo aí de neutralização de soluções e tudo mais, né? Só para vocês terem uma ideia aí de como neutralizar. Bem isso, eu inventei um experimento, né? Seria até uma coisa prática, assim, né? Pra gente meio no rascunho ali imaginar quanto que eu tenho colocado um reagente no outro, né? Sem precisar ficar fazendo, assim, tipo o empirismo no laboratório, né? Bota um pouco, paz. Então, mais ou menos no olho, tu já pode imaginar, né? Tu sabe o pH de uma solução e sabe o pH da outra, tu já mais ou menos imagina quanto tu vai usar para neutralizar. Se forem forte com forte, é claro, né? O próximo exercício é o seguinte, ó. Aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu vou voltar nesse exercício aqui, ó. Vamos pegar... Cadê o exercício que eu queria vir? Esse aqui. Esse exercício aqui, ó, o 5. Tá aqui, ó. No exercício 5 foi dito pra gente que a concentração de ácido clorídrico era 1 vezes 10 na menos 7. Então a gente sabe que o ácido clorídrico era um ácido forte, todo o ácido se ionizou e gerou essa quantidade de íons H+, 1 vezes 10 a menos 7. Eu faço menos log de 1 vezes 10 a menos 7, o pH dá 7. Só não pararam para pensar que a pessoa preparou uma solução de ácido clorídrico e o pH ficou neutro. Ácido clorídrico é um ácido forte. E ela preparou uma solução de ácido forte e o ácido ficou neutro. É possível? É possível. O que será que aconteceu? Alguns podem pensar, é que esse ácido aí está muito diluído, olha a concentração, isso aqui é 0,6 zeros depois da vírgula, para depois vir um 1 molar. É muito diluído, então isso aí ficou um pH tão fraquinho que é um pH neutro. É isso mesmo. Só que aí é que tá. Isso aí já é um químico pensando na coisa, né? Mas muita gente não pensa nesse detalhe. E digo mais, muita gente fica na euforia de fazer isso aí, que o ácido, quando o ácido é forte, todo o ácido, o íon se ionizou
E aí, para mim calcular o pH, eu só faço o menos log da quantidade do íons H+. Então, se nesse exercício aqui eu dissesse para vocês, eu vou mexer aqui, ó. Se eu dissesse que a concentração aqui fosse 1 vezes 10 na menos 8, se a gente pegar a calculadora aqui e fizer o cálculo aqui, ó, é menos log de 1 exponencial na menos 8. Adivinha quanto que vai dar? Vou fechar o parênteses ali, ó. Menos log de 1 exponencial na menos 8. Eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Olhem só. 8. Ou seja, a pessoa preparou uma solução 1 vezes 10 na menos 8 molar de ácido clorídrico, que é um ácido forte. É bem diluído, é claro. Só que agora, antes a pessoa tinha um discurso. Ah, não, mas esse ácido clorídrico ele é bem diluído, então ele é tão diluído, tão diluído, a tão baixa concentração, que chegou a ficar neutro. Ah, beleza, parabéns pela tua explicação. Tá, e se a concentração for 1 vezes 10 a menos 8, mais diluído ainda? 10 vezes mais diluído que a outra. Aí tu vai lá, faz o cálculo e dá 8. E aí como que tu me explica o 8? Então quer dizer que um ácido clorídrico, quando ele está bem diluído, ele começa a virar uma base. Porque se... Deixa eu voltar no meu cálculo aqui, ó. Se eu fizer 10 na menos 9, menos log de 10 na menos 9 dá 9. Então, mas e se eu diluir mais ainda o ácido clorídrico, 1 vezes 10 na menos 10, e fizer uma solução disso, que pH que vai dar? Aí pH 10. Imaginem, e se eu faço um ácido clorídrico, que é um ácido forte, numa concentração de 10 na menos 14, imaginem, bem, de uma bota diluído. E aí eu faço o cálculo do pH e acho 14. Então já está extremamente alcalino isso aí. E eu estou fazendo solução alcalina com ácido clorídrico. Então tem que ganhar um Nobel da Química aí, né? Então, entenderam? Então tem um erro aí. Tá? Então, qual é o erro? Eu vou explicar qualitativamente o erro. O erro é o seguinte, ó. Quando a gente começa a falar de uma solução de ácido clorídrico, vamos voltar aqui. Quando eu começo a falar numa solução de ácido clorídrico, 10 na menos 8 molar, tá? 10 na menos 8, e vou lá e me atraco a fazer menos log de 1 vezes 10 na menos 8, eu estou considerando que a concentração de íons H+, lá no Becker, lá onde eu preparei esse ácido clorídrico 10 na menos 8 aqui, eu estou considerando que essa concentração aqui, toda a quantidade de íons H+, que está no Becker ali, é oriunda do ácido clorídrico. E aí eu vou lá, estou fazendo menos log de 10 a menos 8, estou achando 8 pH. Só que tem um erro, eu estou desconsiderando a quantidade de íons H+, que veio da água. Porque a água pura, a gente já aprendeu desde o início dos playlists aqui sobre esse tipo de assunto, sobre esse assunto aqui, que a água pura, ela acaba produzindo 1 vezes 10 na menos 7 molar de íons H+. Então, lá naquela água onde tu preparou o ácido clorídrico 10 na menos 8 molar, lá naquela água sempre teve lá 1 vezes 10 na menos 7. Sempre teve e sempre vai ter. Agora, se tu colocou uma quantidade menor do que isso, como é que tu vai deixar de dar bola para isso aqui e focar na quantidade menor? Entenderam? Esse é o teu erro experimental. Tu tá focado só na miserinha de nada de íons H+, que veio do ácido que tu jogou no Becker, e tu tirou o foco de uma quantidade que era bem maior que isso, que eram os H+, que já estavam lá no Becker o tempo inteiro. E então, quando a gente tiver essa situação em que a gente jogou menos íons H+, lá no Becker, menos do que os íons H+, que já estavam lá no Becker, então eu não posso desprezar a água. Agora, cada vez que a gente fez os outros exercícios aqui, ó, se eu calcular, se for soluções 10 na menos 6, né? Aqui eu já estou colocando, ó, se eu coloquei 1 vezes 10 na menos 6 íons H+, lá na água, eu já estou botando mais íons H+ do que a água colocou lá no Becker, entendeu? Então, até tem lógica eu considerar só os íons H+ que eu joguei dentro do Becker e não dar bola para os íons H+ que estavam dentro do Becker, entendeu? E assim vai. Se isso aqui fosse 10 na menos 5, ó, vejam que eu estou jogando 1 vezes 10 na menos 5 íons H+ para dentro do Becker, e lá dentro tinha 1 vezes 10 na menos 7. Então até tem lógica eu não dar bola para a água e focar só nos íons H+ que eu joguei, entenderam? Então vejam que até 10 na menos 6, até tem lógica tu descartar os íons H+ oriundo da água. Agora, a partir de 10 na menos 6 já é loucura da tua cabeça. Tu tá focando
na minoria dos íons H+, e esquecendo a maioria, que é os que vieram da água, certo? Então, no Harris tem isso explicado, já tá lá isso aqui eu já devo estar lá no capítulo 7, já, no 8, aliás, né? Não tenho nem certeza, mas não vou voltar lá. Isso aí eu vou deixar para vocês estudarem lá pelo Harris também. Mas aqui é uma explicação seguinte, ó. Eu incorporei na lista de exercício aqui, eu incorporei aqui na lista de exercício, que é logo quando acaba a lista de exercício aqui, deixa eu tirar a divisão aqui, ó, vou tirar a divisão, e aqui está a lista de exercício, né, os exercícios estão aqui, e logo quando acaba a lista aqui, o exercício 7, eu botei essa explicação aqui, ó. Eu fiz uma proposta de calcular a concentração aqui, eu vou deixar vocês lerem isso aqui, eu não vou explicar essa parte aqui. Mas na real, toda essa explicação que eu botei aqui no meu material, eu bem dizer copiei lá do Harris, tá? Tá bem dizer quase que copiado lá. Dei só umas reduzidinhas no texto e coisa, mas tá a mesma explicação lá do Harris, mesma. Toda essa explicação que eu já falei aqui para vocês, só que do jeito que o Harris explicou, tá? E inclusive também deixei exatamente do jeito que o Harris propõe fazer os cálculos, tá? Então até botei o fim, acaba aqui a explicação do Harris, tá? Então se alguém tiver com preguiça de estudar pelo Harris, se ler essa explicação que está na minha lista de exercício, essa aqui é a explicação que está lá no Harris, tá? O jeito de fazer o cálculo e tudo mais, beleza? Então, agora, aqui está os exercícios resolvidos, né? Agora eu vou ensinar para vocês, aqui a gente vai refazer o exercício 5, tá? A gente vai refazer o exercício 5, e que era aquela solução de ácido clorídrico 1 vezes 10 a menos 7, tá? Só que eu vou refazer do meu jeito de explicar, que não é bem igualzinho do Harris, tá? Então o do Harris eu vou deixar quem quiser estudar pelo jeito dele, e eu vou explicar pelo meu. Se eu vou explicar pelo meu, é porque eu acho que o meu jeito de explicar é melhor que o dele, nesse quesito, é claro, né? Tem muita coisa que eu abri mão pro Harris e fiquei ensinando do jeito que está no livro dele lá. Não expliquei mais do jeito que eu explicava antes. Principalmente nas volumetrias lá. Tem uma lógicazinha lá que depois mais adiante eu falo. No semestre que vem, né? Não agora. Mas uma coisa eu mudei drasticamente o jeito que eu ensinava, por causa do Harris. Agora, isso aqui não. Eu prefiro o jeito que eu faço. Então é assim, ó. Vamos lá. Porque o jeito que eu faço, eu acho que também já está totalmente dentro da explicação que eu já dei para vocês aqui, ó, tá? Então vamos pensar naquele exercício 5, que era a solução de ácido clorídrico numa concentração de 1 vezes 10 na menos 7, tá? Então, se essa aqui é a concentração de ácido clorídrico que a gente jogou para dentro do becker, o que já tinha dentro do becker? Já tinha água. Então vamos focar que esses íons H+ aqui, ó, e esses íons OH-, eles são aqueles originários da água. O que eu estou falando? Estou falando do primeiro slide aqui, ó. É os íons H+ e os OH- que vêm da água. Só pelo fato do becker, quando tinha só água no becker, a gente já tem 1 vezes 10 na menos 7 desse cara aqui e 1 vezes 10 na menos 7 desse cara aqui, tá? Então, esses dois aqui eu estou falando da água. E aí, ao jogar ácido clorídrico para dentro do becker, eu também estou jogando um pouco mais de íons H+, e também estou jogando o ânion cloreto, certo? Então, qual que é o esquema que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu escrevo a constante de ionização da água, ouçam bem a minha dica aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ó. Eu escrevo sempre a constante de ionização da água, que é igual à quantidade de H+ vezes OH-, e aí a gente faz um detalhe. A constante de ionização da água eu já coloco o valor numérico dela, que é 1 vezes 10 a menos 14, bem tranquilo, e aí igual, e aí a magia está aqui, ó. Se eu estou num becker que só tinha água pura, já tinha H+ e OH-, e nesse becker eu estou jogando mais íons H+, então eu vou fazer o seguinte cálculo.